Sempre ouço as suas cartas com a minha mãe, mas nunca me imaginei escrevendo para você, contando a minha história. Ouvir é uma coisa. Você fala assim, mas um dia eu vou contar uma história, será que você vai... A gente, às vezes, não para pensar que um dia a gente pode estar escrevendo a própria história, como eu estou hoje. Eu sou natural de Santo André, mas atualmente eu moro no interior, e é exatamente pelo fato de eu ter vindo ao interior, morar no interior, por um motivo, e é sobre esse motivo que eu escrevo essa carta. Eu estou morando no interior. Uma das causas foi esse motivo que me leva a escrever essa carta. Lá pelos anos de 2009, eu tinha 13 anos e minha irmã mais nova, 10. Hoje eu tenho 23 e a minha irmã Stephanie, 20. Sempre moramos com nossos pais e com o nosso vovô, pai da minha mãe, o vovô Lourenço. Ele, vovô Lourenço, conhecido em nosso bairro sempre foi muito conhecido como um homem carrancudo, um homem fechado, um homem assim, sabe, de poucos amigos, cara sempre de bravo. Mas a verdade é que quem conhecia vovô Lourenço sabia que ele tinha um coração muito bom, um coração enorme, apesar da cara feia, cara carrancuda, fechada. Sempre cuidou muito bem de nós, suas netas. Muito zeloso, preocupado com nossa saúde, com nossa alimentação, com os nossos brinquedos, roupas e tudo o que se referia a nós. Do jeito dele, mas sempre preocupado não só com a família, mas também com a casa. Ele gostava de lavar o quintal. Isso era uma das coisas que ele mais gostava de fazer, lavar o quintal, tirar o lixo. Outra coisa que ele gostava de fazer, tirar o lixo, arrumar as cadeiras bem arrumadinhas junto da mesa. Ele não gostava de ver uma cadeira aqui, uma cadeira ali. Ele chegava na cadeira, empurrava a cadeira para ela ficar bem certinha na mesa. Sabe, aquele barulho assim de empurrando a cadeira, uma, duas. Enquanto não ficasse todas as cadeiras alinhadas em volta da mesa, ele não sossegava. E também uma coisa que vovô gostava muito é de arrumar a pia. Isso era um costume dele, de arrumar a pia antes de começar a lavar a louça. Ele não ia lavando assim a torto direito. Ele gostava de lavar a louça, ele gostava. Então ele primeiro arrumava tudo certinho e aí ele começava a lavar a louça. Era uma força que ele dava, era uma ajuda que ele dava, né? Então era assim a maneira dele fazer. Tanto que eu, a neta mais velha, peguei esse costume dele. Também, antes de eu lavar a louça, eu primeiro arrumo tudo, deixo toda aquela roupa, aquela louça suja, talher sujo, tudo arrumado. Aí que eu vou começar a lavar. Não vou lavando tudo de uma vez só, não, que nem ele, igualzinho a ele. Meu avô sempre vendeu saúde. Já com os seus 76 anos, ele estava bem. Ele nunca ficou doente, ele nunca ficou de cama. Ele não ia a pronto-socorro, ele não ia ao hospital não, com 76 anos, saúde invejável. Só que em 2010, vovô faleceu repentinamente. Olha, não dava para acreditar, aquele homem tão cheio de saúde, tão cheio de energia, nunca ficou doente, nunca ia em hospital, nunca ia em médico, de repente, pum, teve um infarto fulminante. E a minha irmã, a mais nova, foi quem o encontrou desfalecido. Na verdade, morto, sem vida, em sua cama, na nossa casa. Aquele dia, vizinhos e parentes lotaram a nossa casa. Era um feriado, por coincidência, aniversário da cidade onde moramos, 8 de abril, e como eu tinha muito medo dessas coisas, caixão, defunto, carro funerário, olha, eu fiquei fora de casa o dia inteiro. Muito embora fosse meu avô, mas eu tinha medo. Aliás, eu tenho medo ainda. Mas é teu avô, mas não importa, gente. Eu não gosto de ver caixão, eu não gosto de ver carro funerário, eu não gosto de ver defunto, eu não gosto. Pode ser meu avô, que eu gostava muito, e gosto ainda do meu avô, mas eu não posso, eu não gosto, me dá medo. Bom, passado o dia, com o meu avô
já banhado, arrumado, no caixão, preparado. Foi só aí que eu apareci. Só aí que eu apareci. Com ele já tudo prontinho, tudo bonitinho no caixão. E velamos pela noite toda. E o sepultamos no dia seguinte. Apesar do meu avô ser daquelas pessoas bem fechadas, assim, com as pessoas, nós o amávamos e ainda o amamos muito. Éramos acostumados a assistir junto com o vovô Lourenço o programa do Chaves, todos os dias. Aí então, após o seu falecimento, não o tínhamos mais conosco e passava a sensação esquisita de que ele estava ali. Talvez foi tanto hábito a gente assistir o Chaves com ele, que mesmo sem ele a impressão que dava é que ele estava ali. Era uma sensação esquisita para nós. Estávamos todos muito tristes, mas tínhamos que seguir em frente, a vida segue. O quarto dele nós fechamos. O quarto de vovô ficou fechado para não passarmos pelo corredor e sentirmos aquela impressão de que ele estava ali. Sentimos, sabe, até mesmo o seu perfume, será o seu cheiro, assim, sabe, aquela coisa. Então, o quarto dele foi trancado para não passarmos pelo corredor ali e sentimos aquela impressão de que ele estivesse ali. Uma semana mais ou menos após a sua morte, a minha irmã mais nova me revelou que havia sonhado com o nosso avô, mas ela tinha sonhado com o vovô antes dele morrer. Só uma semana depois que ele morreu, que ela veio falar para mim, sabe? Uma semana, uns dias antes de vovô morrer, eu sonhei com ele. Eu sonhei com ele morrendo, sonhei com ele morto. Mas receosa, eu preferi não comentar com ninguém aquele sonho. Imagina vovô morrer, imagina vovô morrer. Então, eu sonhei com ele morto, mas não contei para ninguém. E não é que uma semana depois ele morreu mesmo? Mas ela deixou passar pelo menos alguns dias para contar, para falar que ela tinha sonhado com o vovô morto antes, uma semana mais ou menos antes dele morrer. Só depois da morte, mesmo de verdade, é que ela contou então aquele sonho. Meu avô morreu no mês de abril de 2010. Mesmo alguns meses depois, eu e minha irmã tínhamos dificuldades em dormir, pois ele havia morrido ali, do lado, no quarto, ali naquele quarto dele, que estava trancado, fechado. Ele morreu ali do lado, naquela cama, e éramos crianças. E é natural que tivéssemos medo, eu e a minha irmã. Engraçado que quando meu avô era vivo, ele sabia do nosso medo. Ele sabia que nós tínhamos medo de assombração, tínhamos medo de fantasma, tínhamos medo de espírito, então ele brincava. Vai ficar com medo de mim quando eu morrer, hein? Hein? Vai ficar com medo de mim quando eu morrer? Vai? Vai ficar com medo quando vou morrer? Vai, responde. Então ele queria que a gente respondesse para ele se ia ter medo ou não. Aí ele dava aquela gargalhada. É a única hora que ele dava risada. Ele deixava de ser. Ele sempre brincava. Vai ficar com medo de quando o vô morrer? Vai? Hein? Vai ficar com medo do vô quando eu morrer? Ele ria. Em julho, não me lembro ao certo o dia, no mesmo ano que o meu avô morreu, ele morreu em abril. Em julho, quando todos dormiam, eu estava com insônia. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia pegar no sono. E comecei a virar de um lado e de outro na cama. Não conseguia dormir. Um reloginho perto ali do criado mudo, perto ali da cama, mostrava 3 horas. Apontava, sabe esse relógio iluminado, relógio digital? Então apontava 3 horas da manhã. Quando eu comecei a ouvir barulhos estranhos. Como a minha rua é uma rua barulhenta por natureza, como a minha rua era, né, é uma rua muito movimentada,
acreditei que ou algum carro estivesse passando, algum caminhão, acreditei que fosse algum vizinho, mesmo às 3 horas da manhã, sei lá, fazendo algum movimento lá fora. Aquele barulho, aí eu apurei o ouvido. Eu parei para ouvir melhor com atenção, pois já estava ficando nítido do que se tratava. Então eu percebi que os ruídos vinham da cozinha. Lá da cozinha de casa. Não era de outro lugar não, não era de fora não. E posso afirmar com toda certeza de que eu ouvia as cadeiras se arrastando. Sabe quando se arrasta a cadeira para acertar ela na mesa? Aquele barulho de empurrar a cadeira, aquele barulho que era característico que vovô fazia quando ele estava vivo. Ele não suportava ver cadeira fora do lugar. A cadeira tinha que estar certinha em volta da mesa. Então eu ouvi nitidamente cadeiras sendo arrastadas, como acontecia quando o vovô era vivo. Foi esse barulho que eu ouvi. Após isso, veio um outro barulho também familiar, o de louças e pratos. Mas na hora me lembrei de vovô arrumando a pia da cozinha antes de lavar, arrumando aqueles talheres, aquelas louças antes de lavar. Ele fazia, era costume dele, mas primeiro ele arrumava. Então era a impressão que alguém estava arrumando as louças. E quem fazia isso? Era o vovô. Eu confesso que eu fiquei paralisada na cama. Eu cobri a cabeça debaixo da coberta, fechei os meus olhos, fiquei toda arrepiada. E apesar de fazer já algum tempo desse ocorrido, eu escrevo essa carta com a mesma tensão que eu senti naquela noite. Foi assustador. Eu rezava, eu tirava a coberta do rosto, eu punha a coberta no rosto, eu tirava do rosto, eu punha no rosto, eu cobria, eu descobria, me cobria de novo, esperando que o barulho parasse, esperando que o barulho fosse apenas uma impressão minha, mas aquele barulho dos talheres, das panelas, das louças sendo arrumadas, o barulho das cadeiras sendo arrumadas para ficar em torno da mesa. Eu só sei que aquela noite eu passei muita tensão. Eu senti muito nervoso. Durante uns 15 minutos eu pensei que eu ia ter uma parada cardíaca. Nem falar eu conseguia, nem gritar eu conseguia. Foi assustador. Eu rezava, tirava a coberta do rosto, punha a coberta no rosto, cobria, descobria. Mas o barulho parecia que ficava mais nítido, ficava mais alto. E durante uns 15 minutos foi o que durou isso, quando tudo ficou em silêncio. No outro dia, como minha irmã havia me contado que ela tinha sonhado com o vovô uma semana antes dele morrer, eu decidi contar a ela dos barulhos que eu tinha ouvido na madrugada, dos barulhos que eu tinha escutado assim bem de 3 horas, 3h15 acabou tudo. E descrevi em detalhes, Stephanie. Eu ouvi cadeiras mexendo, sendo empurradas que nem o vovô fazia. Sabe, como se estivessem sendo arrastadas para ficar certinho na mesa. Olha, eu ouvi barulho das louças na pia, dos talheres sendo arrumados. E a minha irmã, com os olhos arregalados, me disse: eu ouvi a mesma coisa que você, Cris. Eu ouvi a mesma coisa que você. E tenho certeza, vovô está aqui. Ele pode não se manifestar toda hora, todo dia, mas ele está aqui. Ele está aqui. A gente não sente ele, a gente não percebe, parece que não sente no ar. Ele está aqui. Ele não se manifesta, mas nesse dia ele se manifestou, nessa madrugada ele se manifestou, porque eu também ouvi, eu também escutei. Então eu não tinha dúvidas. Meu falecido avô, mesmo antes de ter ido visitar, meses antes, tinha ido visitar. Então eu não tinha dúvidas. Meu avô falecido, meses
depois de falecer, tinha vindo visitar a sua antiga casa. Ou então estava por ali, só que não se manifestava. Afinal, ele era muito apegado ali. Ele dizia, inclusive, que jamais sairia dali ou mudaria daquela casa. Ele falava: eu jamais saio daqui, eu jamais me mudo daqui, eu só saio daqui morto. E olha lá, hein? E olha lá. Ele falava assim, ele falava isso: eu só saio daqui morto e olha lá. E olha lá. E de fato, só com ele morto realmente ele saiu de casa. Pelo menos o corpo. Pelo menos o corpo saiu. Porque a sensação é de que o espírito ainda está ali. Ou estava ali. Que saudade do meu avô, que era tão apegado à casa e em nós. Eu tenho certeza que naquela noite ele se manifestou para dizer a quem estivesse ali acordado, como eu no caso, a minha irmã também, de que ele estava ali. Veio visitar tudo, ou veio fazer aquilo tudo que ele considerava para ele de valor. Agora, o impressionante é que não foi só aquela noite. Outras noites o meu avô se manifestou. Eu nem digo que ele voltou, porque a gente não sabe se ele foi. O corpo foi, mas não sei se o espírito foi, porque a gente sente ele ali presente, sabe? Sente ali. Eu sentia ele ali. Tanto que nós decidimos, depois de algum tempo, mudar. Fomos para o interior. Agora, o que mais marcou foi que, numa madrugada, aquela mesma gargalhada quando que ele dava, quando ele perguntava assim: vai me dizer que você vai ficar com medo quando eu vou morrer? Ele sabia que a gente tinha medo. Ele sabia. Medo de assombração, medo de fantasma, medo de alma do outro mundo. Ele sabia. Então ele falava: vai me dizer que você vai ficar com medo depois que eu vou morrer? O que é isso? Ele dava uma gargalhada. Não vai me dizer que você vai ficar com medo depois, no dia que eu vou morrer? E foi numa madrugada que eu com medo mesmo, que aliás, quando ele morreu eu nem fiquei em casa, eu só voltei quando ele já estava tudo preparado só para ser velado. Eu não gosto, eu tenho medo. E foi exatamente numa dessas vezes que, ouvindo os mesmos barulhos de cadeiras sendo encostadas na mesa, de roupas sendo, de louças e talheres sendo cuidados para depois serem lavados, quer dizer, que de repente eu fiquei pensando, e ele perguntava para mim, perguntava para minha irmã: vai me dizer que você vai ficar com medo depois que eu vou morrer? Quer dizer, você vai ficar com medo? E foi numa dessas madrugadas aonde eu ouvi nitidamente uma gargalhada, do jeito dele, da maneira dele, do estilo dele, como se ele tivesse que rindo desse medo que nós estávamos sentindo, porque ele perguntava isso e dava risada. Ele era muito sério, mas nessa hora ele ria, exatamente. Vai dizer que vai ficar com medo de mim quando eu morrer? Vai ficar com medo quando eu vou morrer? E foi nesse dia dessa gargalhada que, se havia alguma dúvida, não tive mais dúvida. Vovô estava ali entre nós. Depois dessa gargalhada, que eu não tinha mais nenhuma dúvida de sua presença, comecei a rezar, orar e a pedir pelo seu descanso, que ele se despreendesse da matéria, que ele se despreendesse daquela casa. Tanto que um ano depois, em 2012, nós mudamos para o interior por conta dessa impressão que vovô sempre estava ali na casa. A sensação é de que ele estava por ali, a qualquer momento a gente podia até se esbarrar nele, sabe?
Então, como foi ficando um clima pesado, um clima, eu e minha irmã e os meus pais não sabiam o que fazer, então que resolveram mudar, como de fato nós mudamos aqui para o interior. O lugar onde nós moramos é Rio Claro. Rio Claro, hoje nós estamos morando em Rio Claro. Eu nunca esqueci e nem vou esquecer de tudo o que eu ouvi naquela noite sinistra e outras noites também. A confirmação de que meu avô Lourenço estava ali. E a minha irmã no dia seguinte, confirmando também que ela tinha ouvido a mesma coisa que eu, então eu não tive dúvida. Talvez hoje, quem sabe, o vovô ainda manifeste nessa casa, não sei. Porque orar nós oramos, pedir nós pedimos pelo seu descanso, que ele repouse em paz na graça do Senhor. Vovô Lourenço, a saudade é grande, mas o senhor sabe que tanto eu quanto a Stephanie temos medo, eu mais ainda medo de almas do outro mundo, mesmo sendo a sua alma, vovô. A gente tem medo, eu tenho medo. Então eu peço, agora que nós mudamos e que estamos em paz, que o Senhor também descanse em paz, para que nunca mais passemos por aquela experiência de, em certas madrugadas, as cadeiras se movimentando, as louças, talheres na pia sendo arrumadas e depois lavadas. Vovô Lourenço, eu nunca esqueci e nem vou esquecer, principalmente daquela primeira noite sinistra. A noite que o Senhor, com certeza, se manifestou. Foi a primeira de outras noites, até que resolvemos ir embora. Estamos aqui em Rio Claro, interior. Vovô Lourenço, eu, Tamires Martins, dizendo da saudade, mas também não escondendo que senti medo muitas vezes. Espero que a sua alma esteja agora descansando em paz. Que desde que mudamos de Santo André, onde morávamos, e o Senhor aparecia, vovô, nós rezamos muito, pedimos muito e esperamos ter alcançado a graça do seu repouso eterno. Que sua alma descanse, se desapegue para poder viver a glória eterna. Uma noite sinistra, a noite que pela primeira vez vovô Lourenço se manifestou. Que saudade de você!